Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos discutir como representar grafos no computador. Os dois modos mais utilizados para representar grafos em computadores são listas de adjacências e matriz de adjacências. A escolha da representação pode ter um impacto substancial no projeto do algoritmo que vai rodar na rede. Como as listas de adjacências oferecem um modo compacto de representar grafos esparsos, ou seja, aqueles grafos em que o número de arestas é muito menor que o número de vértices ao quadrado. Essas listas são, em geral, o método preferido. Cada aresta é representada duas vezes, uma para cada nó que ela conecta. Veja, por exemplo, entre o vértice 2 e 5, essa aresta está representada aqui, 2 está conectado ao 5, e ao mesmo tempo o vértice 5 está conectado ao vértice 2. A representação do grafo G consiste em uma lista para cada vértice de V. O modo de representação através de matriz de adjacências, ele é feito de tal forma que cada elemento UV da matriz de adjacências recebe o valor 1 se houver uma conexão entre os vértices U e V, e recebe 0 caso contrário. Então, por exemplo, entre os vértices 5 e 2, há uma representação aqui. Entre o 2 e o 5 existe 1, e entre o 5 e o 2 existe 1. A matriz de adjacência de um grafo exige uma memória proporcional ao quadrado do número de vértices, independentemente do número de arestas no grafo. Para grafos não dirigidos, a matriz de adjacências é simétrica em relação a esta diagonal. Para grafos com frequentes inserções ou remoções de arestas, a matriz permite atualizações rápidas. Se G é um grafo dirigido, a soma dos comprimentos de todas as listas é o número de arestas, mas se G for não dirigido, a soma é o dobro do número de arestas. Note que agora, neste grafo dirigido, há uma aresta de 4 para 2, representada aqui, de 4 para 2, mas não há de 2 para 4. Para grafos não dirigidos como esse, a matriz de adjacências não é simétrica. Tanto para os grafos dirigidos como para não dirigidos, listas de adjacências exigem uma memória proporcional ao número de vértices mais o número de arestas. Vamos agora discutir os três modelos representativos de redes com seus respectivos grafos específicos. O primeiro modelo é o de redes de grafos aleatórios, propostos pelos húngaros Erdős e Renyi em 1959. Há dados empíricos mostrando que redes do mundo real não se formam de maneira aleatória. Por isso, esse modelo ele tem pouca aplicação prática, mas é de grande interesse teórico. Redes de mundo pequeno foi proposto por Watts e Strogatz. Esse modelo, segundo os próprios autores, foi inspirado no fenômeno de 6 graus de contato entre seres humanos. Esse modelo também é muito interessante para estudar como doenças infecciosas podem se espalhar rapidamente. O terceiro modelo é rede sem escala. Esse modelo foi proposto por Barabasi e Albert. Geralmente, as redes complexas se caracterizam
por um elevado grau de auto-organização, um grande número de vértices com poucas conexões e poucos vértices com muitas conexões. Um grafo aleatório é um grafo gerado por um processo aleatório, de acordo com o modelo proposto por Deleuze e Remy. Como o modelo deles cria o grafo? Iniciamos com N vértices e nenhuma aresta, como ilustrado aqui. Depois, com uma probabilidade P, por exemplo, nesse caso aqui, P igual 0,2, nós conectamos dois vértices selecionados aleatoriamente com uma aresta, resultando num grafo aleatório como este aqui. Redes aleatórias são também chamadas de redes exponenciais, porque a probabilidade de que um nó esteja conectado a K outros nós decai exponencialmente para grandes valores de K. Redes de mundo pequeno. Watts e Strogatz propuseram esse modelo em 1998, com algumas características de redes regulares e outras características de redes aleatórias, como mostrado nessa figura aqui ao lado. Note que a rede de mundo pequeno, ela se parece, pelo menos parcialmente, a uma rede regular. Ao mesmo tempo, algumas das arestas dão a aparência de que fora um grafo aleatório. Como criamos um grafo para uma rede de mundo pequeno? Segundo Watts e Strogatz, nós iniciamos com um anel treliça, como esse mostrado aqui, com N vértices, com aresta entre seus dois vizinhos próximos. Por exemplo, uma aresta para o vizinho próximo aqui, outra aresta para o vizinho seguinte, uma aresta desse lado aqui, outra aresta para o vizinho seguinte. Portanto, com a média de conexões K igual a 4. Aí, uma das extremidades de cada aresta deve ser religada a outro vértice aleatoriamente escolhido, com probabilidade P. No nosso exemplo, a probabilidade P é igual a 0,3 e o grafo de mundo pequeno resultante foi esse. Note que algumas arestas atravessam o grafo, elas não se limitam a conectar apenas aos vértices mais próximos. Uma rede de mundo pequeno é um tipo de grafo em que a maioria dos vértices não é vizinha dos outros vértices, mas seus vértices podem ser alcançados de qualquer outro vértice através de poucas arestas, justamente estas arestas que cortam diametralmente o grafo. O modelo de rede sem escala foi proposto por Barabasi e Albert em 1999, e eles propuseram um modelo para redes complexas, em que a probabilidade PK de que um vértice na rede esteja conectado a K outros vértices vai decaindo de acordo com uma lei de potência do tipo PK é igual a aproximadamente K elevado a menos alfa, sendo que empiricamente constata-se que alfa varia entre 2 e 3. Nesse modelo de rede sem escala, há poucos vértices, conhecidos como hubs, que possuem muitas arestas e muitos vértices possuem poucas arestas. Ao contrário dos modelos propostos por Deleuze e Remy e por Watts e Strogatz, em que o número de vértices permanece constante
No modelo de Barabasi e Albert, a rede se expande continuamente, como mostrado nessa ilustração aqui, pela adição de novos vértices que são conectados aos vértices já presentes no sistema. Nesse modelo, por exemplo, começamos com 2 vértices. Um terceiro vértice é adicionado à rede, um quarto vértice, um quinto vértice e assim sucessivamente. Note-se que pouco a pouco vão aparecendo alguns vértices com muitas conexões e muitos vértices com poucas conexões. Numa rede aleatória como esta ilustração aqui, as arestas se ligam aleatoriamente aos nós, enquanto que numa rede sem escala como esta mostrada aqui, as arestas se ligam preferencialmente aos nós com mais arestas. Veja esses 2 exemplos. Na esquerda, nós temos uma rede aleatória, em que a maioria dos nós tem o mesmo número médio de arestas, como no mapa rodoviário dos Estados Unidos. Note-se que podemos dizer que há uma distribuição de Poisson com relação ao grau dos nós. Já numa rede sem escala como essa daqui, como no sistema de linhas aéreas dos Estados Unidos, há hubs, aqui representados em vermelho, com muitas arestas e muitos nós também com poucas arestas. Por isso que se diz tratar-se de uma rede sem escala, representada por uma lei de potência como essa daqui. Neste gráfico aqui de lei de potência, nós observamos que há muitos nós com poucas conexões e há poucos nós com muitas conexões nessa cauda que se estende por aqui.